Então, para mim, é de forma disparada o melhor time do Brasil. Elenco, né, no caso. Time e elenco, os dois. Esse começo de ano anima bastante o torcedor, né? O torcedor, o Flamengo só sofreu 2 gols nesse início de ano. Eu acho que a grande preocupação do Tite é deixar o seguinte, deixar a direção tomar conta do que vai buscar esse ano e ele tomar conta do vestiário, porque ele tem muitas peças. Tem muita gente para tomar conta. Eu acho que tem que tirar do Tite esse negócio de escolher. Torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada no jogo aberto. Vamos ver aqui a Renata Fã e o Denilson falando da vitória do Mengão ontem contra o Palestino no Maracanã, 2-0. Eu apostei até em uma vitória com o placar ainda maior, mas o Flamengo ontem, principalmente no segundo tempo, deixou um pouco a desejar, mas o importante foi o resultado, 2-0. Vamos ver aqui a repercussão dessa vitória. Tem um trecho também do pessoal da ESPN Brasil. Créditos aos canais oficiais, jogo aberto, link na descrição, e também ao pessoal da ESPN Brasil. Torcedor do Mengão que está chegando por aqui ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve no canal, já chega deixando também aquele like, o like é uma forma de você estar apoiando aqui, nos incentivando também a trazer mais conteúdos aqui para o canal. Mas agora essa enrolação, bora pro vídeo, galera. Tá aí o Pedro, que fez um gol bonito, não é? Abriu o placar pro Flamengo, e depois o Léo Ortiz, estreando com a camisa do Flamengo, acabou definindo o resultado. E a gente vê uma equipe que está cada vez mais entendendo o estilo do Tite, tem opções. Eu gosto de ver o estilo e como o Flamengo administra os seus jogos. Tropeçou lá na Colômbia, 1-1 com o Milionários, mas agora é um time que tem tudo para entrar nos trilhos e tem o Campeonato Brasileiro chegando. Ele falou, o Tite, que vai ter que administrar em Sgarbi as competições, vai conversar com a diretoria, porque não dá para ganhar tudo. É difícil, né? Não, mas o Flamengo tem para mim de forma disparada o melhor elenco do Brasil. A gente pega ontem as substituições, o Bruno Henrique entrar do banco, o Vinha entrar do banco. Então, para mim, é de forma disparada o melhor time do Brasil. Elenco, né, no caso. Time e elenco, os dois. Esse começo de ano anima bastante o torcedor, né? O torcedor, o Flamengo só sofreu 2 gols nesse início de ano. É um time muito bom. Ontem, para mim, deixou claro, perdeu muitas oportunidades. O Flamengo era para ter sido um jogo para 3, 4-0, perdeu muitos gols. E tem por exemplo, a gente pega o Léo Ortiz na zaga. Tem Fabrício Bruno, Léo Pereira e Léo Ortiz, que é um baita zagueiro também, que chega no Flamengo e tem tudo para brilhar. Rona, tá aprovado por enquanto o trabalho do Tite? Os números não mentem. Então, como ele está falando que tem um divisor de águas aí para ele colocar, para ver o que a direção vai escolher, eu acho que a grande preocupação do Tite é deixar o seguinte, deixar a direção tomar conta do que vai buscar esse ano e ele tomar conta do vestiário, porque ele tem muitas peças, tem muita gente para tomar conta. Eu acho que tem que tirar do Tite esse negócio de escolher para onde vai. Agora, o vestiário para ele é muito importante. Olha só, agora a gente fala do Atlético Mineiro, que está esperando pelo jogo do River com o Nacional e também do Bolívar. Não é? Você tá esquecendo o Mengão, do professor Adenor? Bota o ponto aí, Abel. Do Evair dos tempos modernos? Não consigo, caiu. Então vamos lá, vamos ouvir alguém, é isso? Coloca aí. Coloca aí. Eu vim pra cá estrear com uma vitória dessa, sem sofrer gols na Libertadores. É muito importante e o bônus de ainda ter marcado meu primeiro gol com a camisa já na estreia, num jogo que estava começando a ficar perigoso, é muito importante para nós e para toda a equipe. Num jogo onde ele foi de responsabilidade, nós sabemos que tínhamos que vencer, de um grande primeiro tempo, de um volume muito grande, um número de oportunidades muito grande. E na medida que tu não faz o segundo gol, começa a ficar tenso, começa a ficar nervoso, começa uma bola parada, começa a se ver, vai ficar... E aí a equipe também tem que ter essa maturidade para jogar com essa pressão, com essa expectativa, como fez, e fazer o segundo gol. Porque isso vai gerando esse encorpar da equipe de passar por esse momento. Não queria já fechar um primeiro tempo, porque merecia já 2-3-0 no primeiro tempo. Não o fez e ficou pressionado, o segundo tempo. Felizmente, ela teve a oportunidade de definir, também com trocas importantes, porque nós precisávamos de fresh, de jogadores, né, para dar esse up como aconteceu. Caramba, professor Tite. Me lembrou Cool with the Gang, com aquela música. She's fresh, she's so fresh, exciting, she's so exciting to me. Lembra dessa? Do seu tempo, né, Eugênio? Não, Abel. Fresh. O Abel cantou bem na hora do gol, o belo gol do Pedro, ficou ainda mais bonito, né? Deu um fresh, assim. Breiler Pires, fale do Flamengo, do professor Tite, que quer frescura no seu time. Frescura no bom sentido. Frescor. Não frescura, frescor. Então ele usou o termo fresh e o professor Tite às vezes dá uma exagerada nesses termos, né? Meio pedante ali, mas o sentido era
precisava oxigenar o time. E realmente o Flamengo demonstrou, pela queda de rotação no segundo tempo, que precisava de uma energia nova. O time que não foi muito rodado, como se esperava, pela vantagem que tinha contra o Nova Iguaçu. O Tite mandou o que tinha de força máxima para o segundo jogo da final do Carioca, não administrou e, de certa forma, a conta chegou nesse jogo. O time do Flamengo ficou muito preso no segundo tempo, teve dificuldade de fluência no jogo. O Cebolinha, para mim, foi o jogador ali com mais liberdade pelo lado esquerdo, que teve mais sucesso nas jogadas individuais, mas no segundo tempo faltou muita intensidade do Flamengo, faltou criação e por isso o Palestino foi gostando do jogo, foi chegando, passou a incomodar o gol do Rossi, teve oportunidades de empatar e aí realmente o clima ficaria mais pesado no Maracanã, mas é algo que o Tite precisa trabalhar. Ele disse até no final, a gente precisa escolher e priorizar algumas competições. A gente já viu o Renato Gaúcho, por exemplo, no Flamengo, ser muito cobrado por essa preservação. O Tite tem um elenco mais profundo, ele tem qualidade para administrar melhor, então eu vejo que até pelo que o time deixou de render pela queda física no segundo tempo, ele poderia ter poupado mais, ter segurado mais os jogadores no segundo jogo pela vantagem que tinha contra o Nova Iguaçu e evitar entrar no Campeonato Brasileiro com essa ideia de vamos rodar, a gente administra melhor. Tem de ter muito cuidado para fazer isso no Flamengo, porque a cobrança no Flamengo é de disputar todos os títulos. Então a mensagem para o torcedor, por mais que não seja a intenção, jamais pode ser de abrir mão de uma ou outra competição. Ele vai ter de lidar com essa realidade. Mas não é abrir mão, é você usar o elenco que você tem e dividir. Isso é abrir mão? Então, o Flamengo tem jogadores para disputar... Ele usa a palavra priorizar, e aí é como se ele fosse deixar o outro de lado. Não é o caso, mas a gente viu que o Dorival foi fazer isso no Brasileiro e ganhou a Libertadores e Copa do Brasil. Foi mandado embora depois. Então, mas do Dorival, numa circunstância específica, que ele chega com a temporada ali quase perdida, os torcedores do Flamengo desalentados, e ele consegue salvar o ano focando nas competições de mata-mata. Algo fechado e acordado com a diretoria. No caso do Tite, que é um técnico que vem desde o ano passado... Acordado com a diretoria, mas logo depois mandaram ele embora. Então, tem tudo isso no pacote. Então, a exigência no Flamengo, o sarrafo é... O objetivo, quando o Flamengo monta um elenco como esse, o mais caro da América do Sul, é disputar todas as competições. É lutar por título. Os mesmos 11? Não. Não. É impossível. Mas tem mais que 11, né? Então, é isso que ele está dizendo. E aí rodar... Por que o Tite não rodou já contra o Nova Iguaçu? Sabe, é um jogo de time. Esse é o ponto, esse é um ponto importante. Eu concordo muito com você, Abriu 3-0. Você tinha uma vantagem de 3-0, vinha de um jogo desgastante na altitude, onde você rodou. O Flamengo trocou 4, 5 jogadores lá contra o Milionário, jogo de Libertadores. E aí vai jogar contra o Nova Iguaçu, com todo respeito ao Nova Iguaçu, é um time bem inferior ao Flamengo. O Flamengo tinha 3-0 de vantagem, não tinha nenhum risco de perder o título. Aí ele bota todos os titulares. Poderia ter poupado alguns jogadores para o jogo de ontem, que era um jogo importante de Libertadores. Ganhou o jogo da mesma forma, mas como o Breider colocou, apesar de ter sido muito superior no primeiro tempo, só fez um gol. Perdeu outras oportunidades. E aí houve um momento do segundo tempo em que correu o risco de sofrer um empate, o que seria uma tragédia, porque esse jogo ontem era para golear. O Flamengo teve volume, teve condições no primeiro tempo, o próprio Tite falou ali, de ter feito 3, 4 gols e não fez. Esse é um problema que o Flamengo tem demonstrado. Posso fazer uma pergunta? O Flamengo não tem aproveitado, às vezes parece, só para terminar esse raciocínio, Abel, que o Flamengo é um pouco... talvez displicente ou com excesso de preciosismo quando chega no ataque. Tá muito fácil, eu vou fazer o gol desse jeito daquele e tá um toquinho mais assim, um toquinho para lá e acaba não matando, não fazendo os gols que tem que fazer. Tem que pensar em bola na rede. Tem volume para bola na rede. Ontem chegou a passar um momento de sufoco, de susto ali, sem precisar, porque era jogo para ter feito 4, 5. Minha pergunta é o seguinte, ela tem muito a ver com o Flamengo, que é o assunto que a gente está falando, sobre o jogo de ontem do Flamengo, mas quero abrir o leque aí. Nós, quando eu digo nós todos do futebol brasileiro, a gente não está muito, qual seria a palavra? Não sei se é arrogante, ou achando que os nossos times
vão sempre ganhar e golear e dar show na Libertadores, na Sul-Americana. Por que eu pergunto isso? Nos últimos anos só dá brasileiro, né? Na Libertadores, na Sul-Americana o Atlético Paranaense ganhou, São Paulo chegou na final, Fortaleza, enfim, a superioridade econômica e aí a qualidade dos nossos times, ela está cada vez maior em relação a quase todos, até aos argentinos. Sim. E aí a gente acha que todos os jogos tem que ganhar, tem que dar show, tem que golear. E muitas vezes o time que é muito... Abel, deixa eu só terminar. Muitas vezes o time que é muito inferior, e a gente tem visto isso nessa semana mesmo, ele vem, ele joga fechado, ele faz linha de 5, 10 atrás e um recuado e não sei o quê. Aí o time ganha de 1-2-0, perde não sei quantos gols e fica todo mundo, ou muita gente reclamando. Muita gente que eu falo, a torcida, a mídia. O São Paulo ganhou de 2-0, teve 26 finalizações, mas isso e aquilo. Flamengo ganhou de 2-0, mas olha, o adversário chegou a assustar e o Flamengo podia ter colocado 5. A gente não está achando que... Não, Abel, não. Não? Não. Tem que exigir mesmo que o São Paulo tem que ganhar de 5, que o Flamengo tem que ganhar de 6. A gente está olhando aí o Grêmio joga com a Chipato, perde, aí o Inter joga com não sei quem... Então, é jogo difícil, amigo. A gente está olhando para uma Libertadores e eu gosto muito de acompanhar o futebol sul-americano de perto, me dedico muito a isso, em que eu estou me colocando na minha posição. É importante você diferenciar quem é quem dos adversários. Sim, mas estou dizendo, o Flamengo ganhou de 2-0. O Flamengo vai ganhar de goleada de todo mundo. Por exemplo, semana passada, o Flamengo jogou com Milionários e eu adverti várias vezes aqui nos programas de que participei. É um bom time o Milionários. Não é um jogo fácil para o Flamengo. Como o jogo de ontem do Atlético não era um jogo fácil para o Atlético. E não Como foi. O jogo de hoje do Botafogo é uma pedreira. Hoje a favorita é a LDU contra o Botafogo. A realidade é essa. Agora, você tem que saber diferenciar. O Inter jogou com o Real Tomayapo. É um time que até outro dia nem existia. Então, mas em casa. Mas tinha que golear. Eugênio, mas o Inter... O Flamengo jogou com o Palestino. É diferente. O Inter não ganhou. O Flamengo ganhou de 2-0. Não, mas ganhou de um time que é muito inferior a ele. Como foi o Cobressal ontem, muito inferior a São Paulo. Então, esse tipo de jogo você tem que cobrar, sim. Você tem que saber diferenciar, dentro da Libertadores, qual o nível dos adversários. Há adversários mais fáceis, há adversários mais difíceis. Essa rodada, especialmente, é uma rodada do time do pote 1, cabeça de chave, contra o time do pote 4, que é o mais fraco do grupo. E jogando em casa. Esses jogos são para você ganhar e fazer saldo. Então, mas você lembra o que eu falei? Mesmo os times de qualidade muito inferior, muitas vezes eles dificultam, porque eles vêm todos fechados, eles não saem dali de trás, colocam um caminhão na frente do gol. E você nem sempre, você é melhor, você tem que encontrar os caminhos. Nem sempre você vai conseguir fazer o que o Atlético Paranaense fez contra o... que ganhou de 6 agora. Zuliano. Raio Zuliano, nem sempre. Às vezes você vai ganhar de 1, de 2. Então, aí você... A história da Libertadores diz isso. Você foi incompetente para ganhar o jogo. O Tite falou ali. O Flamengo não conseguiu fazer aquilo que se esperava dele. Em resumo, a minha pergunta é, a gente não está exigente demais? Não. Com todos os nossos clubes, não só com o Flamengo. Mas no caso do Flamengo tem uma exigência boa, que é a exigência do desempenho. Se o Flamengo tivesse ganhado os mesmos 2-0, mas com um contexto de jogo em que tivesse ali pressionado, exercido a intensidade que se cobra do Flamengo, os 2 tempos, com regularidade e constância, teria um peso diferente. O problema é que no segundo tempo, depois desse preciosismo que rolou no primeiro, como o Eugênio destacou, desperdiçando oportunidades. Então, igual eu tô vendo o mesmo filme do São Paulo. Mas o Flamengo... Criou, desperdiçou oportunidades, tarará. Não, é pior, porque o time do Flamengo é muito melhor que o do São Paulo, estava com a força máxima, não tinha desfalques, um time que vem aí com... Mas fez um gol, podia ter feito mais. De ser campeão carioca. O ponto de atenção, é pior a situação. O ponto de atenção nesse caso do Flamengo é na defesa. Flamengo, tem um técnico experiente. O Flamengo finalizou 20 vezes, mas sofreu 10 finalizações. 10 finalizações do Palestino jogando em casa. E o que a gente sempre destaca nos times do Tite? Equilíbrio. Equilíbrio. Um time que sofre pouco na defesa. Então, quando um time como o Palestino, que tem pouca qualidade técnica, consegue finalizar 10 vezes contra o Flamengo, isso deve levantar um motivo de preocupação e não para, poxa, o trabalho não, aí sim, ruim. Aí eu concordo. A minha pergunta é ajustado para não sofrer 10 finalizações de equipes como a do Palestino jogando em casa. E ali o Tite também, certamente,
percebeu que fisicamente o time baixou. Mas percebeu muito tarde isso. Demorou a mexer. Demorou uma eternidade para mexer no time. E aí, ali ele falou, precisava de fresh. Esse fresh poderia ter acontecido antes e poderia ter rolado um planejamento melhor para essa partida. Mas essa é uma dificuldade do Tite. Mais frescos para o jogo de Libertadores. De responder mais rápido ao que o campo pede. O Tite tem essa dificuldade na maioria dos trabalhos dele de responder mais rápido. Mas eu estou com o Gênio nesse sentido. A gente cobra muito de quem pode fazer muito contra times que não podem fazer nada. No caso do São Paulo e do Flamengo é isso. Você não acha que a gente está exigente demais com nossos times? Na Libertadores, Abel, sinceramente, com o tipo de investimento todo jogo a gente, os nossos times brasileiros vão golear, todo jogo não vai sofrer finalização nenhuma. Todo jogo o Flamengo, além de não sofrer gol, não vai sofrer nenhum ataque do adversário. Todo jogo não, Abel, mas contra o Raio Zuliano, contra o Palestino, contra esses times tem que fazer. Ponto. O time tem... O elenco do Flamengo é o mais rico da América de investimento. É o mínimo que se espera de um time. Eu acho que se o desempenho, estou também com o Breler, se o desempenho fosse de uma forma um pouco mais consistente, um pouco mais de equilíbrio, aí sim, talvez a gente tivesse uma outra conversa hoje. O que chama atenção foi a falta da intensidade do Flamengo e as conversões que não aconteceram. Vamos falar um pouco do Léo Ortiz? Estreia com gol, não tá bom? Estreia com gol? Temos uma tela aí para falar do zagueiro do Flamengo. Fez o gol da vitória ontem. Cartão de visita, números de Léo Ortiz na estreia. 75 ações com bola, 2 finalizações certas, 23 passes verticais. Olha aí, está liderando praticamente todos os quesitos. 3 rebatidas, 1 interceptação, 4 duelos aéreos vencidos e fez o segundo gol, Eugênio Léo. Ainda assim, esses números são muito bons e mostram que é um jogador que tem muito a fazer pelo Flamengo. E ainda assim, então, reclamando porque o Palestino teve 10 finalizações. Sim. Continue. Isso. Ainda assim, ele não jogou o que a gente sabe que ele pode mostrar. Tá? Até porque o Flamengo teve uma postura em que a bola circulou muito no campo de ataque do Flamengo. Então ia nele para pegar e tocar para o lado. Ele não fez nenhum passe maravilhoso. Achou uma bola enfiada, achou um grande lançamento. Não. Pegava, tocava para o lado, chegava um pouco mais e apareceu bem numa bola parada, né? Teve a percepção de onde a bola ia, se antecipou a zaga, desviou e fez o gol. Não dá para dizer que foi uma grande atuação do Léo Ortiz, foi bem, num jogo em que ele teve liberdade para sair, porque o Palestino atacava pouco, e chegou lá em 2 bolas para finalizar. E o gol ele se antecipou e tudo. Agora, é um jogador que tem potencial para dar muito mais ao Flamengo do que deu ontem. E olha o luxo que o Flamengo tem de ter zagueiros com características diferentes para os dois lados. O Davi Luiz e Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno é um zagueiro de muita recuperação física, de velocidade. O Léo Ortiz agrega qualidade na saída de bola, então tanto o Léo Pereira como o Léo Ortiz são caras que quando o Flamengo enfrentar um adversário que pressiona muito lá na frente, que vai morder a saída de bola, eles são capazes de achar um passe longo, de quebrar essa primeira linha de marcação, porque tem qualidade técnica para isso. Então o Tite pode, a gente já está falando, poxa, o Léo Ortiz tem que ser titular, chegou para vestir a camisa, ele pode adaptar de acordo com o que o jogo vai pedir, porque tem zagueiros que não são iguais, são zagueiros com características muitas vezes complementares. Fabrício Bruno pode atuar junto com o Léo Ortiz ou com o Léo Pereira. O Davi Luiz agrega experiência e, para mim, se a gente for analisar só o desempenho, o Tite geralmente leva outras coisas em conta, como liderança, como o histórico do cara pelo clube. Mas hoje, se a gente analisa só qualidade técnica, auge físico, o Davi Luiz está no fim da fila desses caras. O Léo Ortiz chega pedindo passagem, colocando pressão no Fabrício Bruno, até mesmo no Léo Pereira, porque tem muita qualidade técnica. Agora, para o treinador, é um luxo ter zagueiros como esses. Opções boas e, ao mesmo tempo, com características diferentes para ou melhorar a saída de bola ou melhorar ali a capacidade de recomposição quando precisar correr para trás. Pelas modificações que ele fez ontem, né, com a entrada do Ortiz no lugar do Fabrício Bruno e semana passada do Davi Luiz no lugar do Léo Pereira, na minha cabeça, então, estou imaginando que ele tenha pela direita Fabrício Bruno ou Léo Ortiz, pela esquerda Léo Pereira ou Davi Luiz. Então, a zaga reserva seria
Ortiz pela direita e Davi Luiz pela esquerda no momento. É que é um critério do Tite, mas o Ortiz pode jogar perfeitamente pela esquerda. Se ele quiser optar por Fabrício Bruno e Ortiz, é uma ótima dupla. Jogou também. no Bragantino. Só para finalizar o assunto Flamengo, lembrando que das 10 finalizações do adversário, do Palestino, uma só no primeiro tempo. No segundo tempo. O segundo tempo é que mudou o jogo. Segundo tempo, 9. O Flamengo Mudou o realmente jogo. caiu de produção no segundo tempo. 6 no gol do Rossi. 6 no gol. No primeiro tempo, o Flamengo, se você somar assim, o número de ações das duas equipes e dividir o campo por 3, só 7% das ações aconteceram na parte ofensiva do Palestino. Galera, é isso, pessoal, falando sobre o Flamengo, pessoal do Jogo Aberto e também da ESPN Brasil falando sobre os lances, analisando a partida do Flamengo ontem no Maracanã. No primeiro tempo foi um bom jogo do Flamengo, foi muito superior, amassou o time do Palestino. No primeiro tempo, mesmo ali, poderia ter ampliado o placar para 2, 3, 4-0, teve muitas oportunidades, mas esse é um problema que o Flamengo não está conseguindo concluir, não está conseguindo ampliar o placar, né? Teve muitas oportunidades, acabou desperdiçando algumas, mas o importante foi que no segundo tempo, Léo Ortiz, que estreou ontem, estreando com o pé direito, com uma vitória, né? E participando também, fazendo gol, uma vitória importante. Acredito que o Léo Ortiz ainda não vai ser o titular, até porque não tem necessidade, né, do Tite já colocar o Léo Ortiz de titular, porque o Léo Pereira está jogando demais, não vai sair do time, e também o Fabrício Bruno, tanto é que foi convocado para a seleção brasileira recentemente, mas é um ótimo zagueiro, uma ótima opção, e ontem já mostrou, né, que está preparado caso o Tite precise, né, do Léo Ortiz. A vitória ontem foi importante, apesar do desempenho no segundo tempo, o Flamengo ter baixado um pouco mais o ritmo no segundo tempo, o Palestino conseguiu, né, assustou um pouco ainda o Flamengo, mas o importante foi a vitória, os 3 pontos, e agora é se preparar para a estreia no Campeonato Brasileiro. No final de semana já começa o Brasileirão, o Flamengo vai estrear fora de casa, lá em Goiânia, no Serra Dourada, vai começar o Brasileirão. Agora o foco total, né, virar a chave já pensando na estreia do Brasileiro, calendário bem apertado, agora jogos praticamente de 3 em 3 dias. Ontem alguns torcedores até criticaram ali a atuação do time, principalmente no segundo tempo, mas a Libertadores é isso, né? É adversários bem diferentes, né, do que o Flamengo encontrava adversários no Campeonato Carioca. A Libertadores é isso, jogos complicados, alguns jogos bem difíceis mesmo de se vencer. O Flamengo ontem fez o dever de casa, venceu por 2-0, poderia ter feito 3, 4, 5 gols tranquilamente, só faltou caprichar um pouco mais nas finalizações, mas o importante foi o resultado. Valeu, galera. Obrigado a você que assistiu até o final. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.